A minha resposta foi que tudo que eu estou lendo, do meu voto em separado, eu estou lendo todas as emendas que foram apresentadas, as 128, acho que, desculpa eu estar, não sei se é 128 ou 129 emendas que foram apresentadas, e lendo o teor delas, e no voto, no final, está as emendas que eu estou acatando e as emendas que eu estou rejeitando nesse meu voto separado. O deputado Estevão Galvão, ele não sabia, que perguntou para mim dizer quais são as emendas que eu estou acatando ou rejeitando, e eu disse que está no final dessa minha resposta, no final do meu voto em separado, todas essas afirmações que, ao decorrer aqui do voto, irei ler. Mas quero deixar claro todas as emendas que foram apresentadas por todos os deputados, para que então possamos, no final, mostrar o que acatamos e o que estamos rejeitando, deputado Carlão. Posso dar continuidade, então, senhor presidente? Deve, senhor deputado. Obrigado, senhor presidente. Parágrafo único. Não se aplica o redutor previsto no caput deste artigo aos servidores lotados na divisão de saúde e assistência ao servidor, e aos integrantes de assistência policial militar e da assistência policial civil. Artigo 6º. Fica suspenso o pagamento de indenização de licença-prêmio, previsto na resolução número 859, de 16 de dezembro de 2008. Capítulo 4. Destinação dos recursos financeiros. Artigo 7º. Os recursos orçamentários provenientes da economia serão apurados mensalmente e remanejados para o Poder Executivo e deverão ser destinados para os programas e ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus Covid-19. Justificativa. O salário possui natureza jurídica alimentar, garantindo diretamente a vida e a sustentação física, mental e moral do trabalhador e de sua família, assegurando no artigo 6º da Constituição Federal como direito social e, portanto, fundamental no ser humano. Além disso, o salário, subsídio ou vencimento é, por sua própria natureza, estabelecido com reciprocidade. Portanto, qualquer redução salarial, para ser minimamente admitida e aceitável, deveria vir acompanhada de correspondente e proporcional redução da jornada de trabalho ou alguma forma de contraprestação, como vem sendo implementado para os trabalhadores da iniciativa privada. Em caso de calamidade pública, quando não se tem efetivamente a necessidade financeira de crise e de insustentabilidade dos salários de seus servidores, adotar tal medida drástica para a vida de cada um dos nossos funcionários será adotar uma solução inadequada e na contramão da garantia do seguro social. Sala de sessões, dia 24/4/2020. Deputada Marta Costa, que apresentou essa emenda. Emenda de número 30 ao projeto de resolução número 13 de 2020. Desce ao artigo 1º do projeto de resolução 13 de 2020 a seguinte redação. Artigo 1. Enquanto perdurar a situação de calamidade pública no Estado de São Paulo, objeto do Decreto 64.879, de 20 de março de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo de 2.493, de 30 de março de 2020, o subsídio dos deputados estaduais, fixados na Lei 16.090,
de 8 de janeiro de 2016 e alterações posteriores ficam reduzidos em 30%. Justificativa. Trata-se de efeitos da situação de calamidade pública, decretada configurar-se em aspecto extremamente subjetivo, de difícil aferição. Portanto, qualquer medida restritiva de direitos deve se pautar em parâmetros objetivos, sob pena de se configurar insegurança jurídica inconstitucional. Sala das Sessões, dia 24, foi essa emenda da deputada Marta Costa. Emenda de número 31 ao projeto de resolução do número de 13 de 2020. Desce ao artigo 3º do projeto de resolução 13 de 2020 a seguinte redação. Artigo 3º. Enquanto perdurar a situação de calamidade pública no Estado de São Paulo, mencionada no artigo 1º, será reduzido em 30%. Justificativa. Tratar de efeitos da situação de calamidade pública decretada. Configura-se em aspecto extremamente subjetivo, de difícil aferição. Portanto, qualquer medida restritiva de direitos deve se pautar em parâmetros objetivos, sob pena de se configurar insegurança jurídica institucional. Sala das Sessões, a deputada Marta Costa também que apresentou essa emenda. A emenda número 32 ao projeto de resolução número 13 de 2020. Desce ao artigo 2º do projeto de resolução 13 de 2020. A seguinte redação. Artigo 2º. Fica transferido a cota única do Tesouro Estadual, o equivalente a 80% do saldo remanescente do Fundo Especial de Despesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, instituído pela Lei número 10.935, de 19 de outubro de 2001, a ser destinado a programas e ações visando ao enfrentamento e mitigação dos efeitos sociais e econômicos da pandemia do Covid-19. A justificativa. Tratar de efeitos da situação de calamidade pública decretada configura-se em aspecto extremamente subjetivo, de difícil aferição. Portanto, qualquer medida restritiva de direito deve se pautar em parâmetros objetivos, sob pena de se configurar insegurança jurídica institucional. Quem apresentou também essa emenda foi a deputada Marta Costa. Emenda número 33 ao projeto de resolução número 13 de 2020. Suprima-se o artigo 5º, incisos do projeto de resolução número 13 de 2020, remunerando-se os demais. Justificativa. Muito embora a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus tenha atingido a todos, ainda que indiretamente, a redução dos salários dos servidores é justa, porém com limitações. Os servidores, assim como a maioria dos brasileiros, têm quase a totalidade de sua renda comprometida com gastos fixos, cujos vencimentos não param de se aproximar.
mesmo com a pandemia e a quarentena decretada no Estado, fazendo com que passem a não conseguir arcar com as suas contas mensais, com moradia, condomínio, gás, água, luz, mensalidades escolares, o que trará prejuízo a outros setores da economia, formando uma bola de neve. Ademais, a diminuição dos salários dos servidores, como apresentada, trará um prejuízo econômico maior aos municípios, ao Estado e ao país, diminuindo a arrecadação, pois o comércio, os serviços e as indústrias serão significativamente afetadas. Desta feita, propomos esta emenda supressiva para que não haja redução sobre a remuneração dos servidores. Cumpre lembrar que, além das economias provenientes das reduções propostas, este poder legislativo já está devolvendo adiantadamente 68 milhões de sua receita ao poder executivo. Essa emenda foi do deputado Altair Moraes. Emenda número 34 ao projeto de resolução número 13 de 2020. Desce ao artigo 8 do projeto de resolução do número 13 de 2020. A seguinte redação: artigo 8. Os recursos orçamentários provenientes da economia auferida serão apurados mensalmente e remanejados em partes iguais aos 94 deputados estaduais, para que estes façam, de acordo com a sua liberalidade, a destinação de sua cota à parte para os órgãos ligados à saúde. Achei muito interessante essa emenda, deputado Altair Moraes. Justificativa: a economia gerada pelos cortes de gastos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo deve ser revertida aos parlamentares para que estes façam a indicação da destinação, como uma emenda parlamentar, para os órgãos de saúde de sua escolha. Desta feita, propomos a seguinte emenda para que a destinação do recurso orçamentário proveniente da economia feita pela Assembleia Legislativa seja revertida para os próprios parlamentares indicarem como emenda parlamentar para a área da saúde, ao invés de entregues como um cheque em branco ao Poder Executivo. E cumpre-se lembrar de que, além das economias provenientes das reduções propostas deste Poder Legislativo, já está devolvendo adiantamente 68 milhões de sua receita ao Poder Executivo. Essa emenda do deputado Altair Moraes. Emenda de número 35, ao projeto de resolução 13 de 2020. Só molhando na garganta aqui. Desce ao artigo 1º do projeto de resolução número 13 de 2020 a seguinte redação. Artigo 1º. Enquanto perdurarem os efeitos da situação de calamidade pública no Estado de São Paulo, objeto do Decreto 64.879, de 20 de março de 2020, a reconhecida pelo Decreto Legislativo de 2.493,
de 30 de março de 2020, ficam estabelecidas as reduções das despesas interna corporis da Assembleia Legislativa. A justificativa, o sacrifício de todos diante da atual crise é medida a ser adotada e com mais razão por este poder, que representa o povo, tão sacrificado com as duras medidas propostas por todos os entes da federação. Em que pese a louvável intenção da mesa diretora ao projeto de resolução subexamine, o mesmo padece de vício de inconstitucionalidade insanável, vez que, apesar de dispor sobre matéria interna corporis, qual seja o subsídio dos deputados estaduais, deste exato ponto, não podemos prosperar. Ao tratar da redução dos subsídios dos deputados estaduais... Senhor deputado,